Quando aquela mulher estendeu a mão e tocou o focinho do rinoceronte resgatado, um silêncio absoluto tomou conta do grupo. Não havia cercas, nem plano de contenção. Apenas ela e um animal de 2 toneladas marcado por cicatrizes e desconfiança. O gesto foi simples, mas ninguém sabia o que viria a seguir. Por um segundo que pareceu eterno, todos prenderam a respiração. O rinoceronte não se moveu, mas os olhos dele, fixos, diziam tudo. Havia ali uma decisão sendo tomada. Aquela cena aconteceu em Nanyuki, no norte do Quênia, e a mulher que desafiava o instinto selvagem com apenas um toque era Anna Mears, uma conservacionista britânica que dedicou os últimos anos de vida à proteção dos rinocerontes negros, uma espécie à beira da extinção. O que aconteceu naquele instante mudaria para sempre a história daquele refúgio e revelaria até onde pode ir o poder de um vínculo verdadeiro. Quer descobrir como termina essa história que já tocou milhares de corações? Clique no botão de inscrição e venha comigo. Essa jornada vale cada segundo. A história daquela mulher que tocou o rinoceronte com as próprias mãos começava muito longe dali, em uma realidade bem diferente da savana africana. Anna nasceu em 1931 na Inglaterra, numa época em que meninas eram educadas para serem discretas, caseiras e obedientes. Aventuras não faziam parte do roteiro, mas algo nela parecia fora de lugar. Desde pequena, se encantava com mapas, bússolas e enciclopédias de animais selvagens. Enquanto outras crianças sonhavam com vestidos ou bonecas, ela se perdia em trilhas imaginárias pela savana, anotando nomes estranhos e desenhando criaturas que talvez nunca visse de perto. O tempo passou, e ela seguiu o caminho que se esperava de uma mulher de sua geração. Estudou, casou-se, construiu uma carreira respeitável como engenheira. Mas a inquietação nunca desapareceu. Foi só depois de adulta, já com a vida resolvida e recursos suficientes para viver confortavelmente, que ela fez o impensável. Vendeu parte do que possuía, rompeu com a estabilidade e partiu para o Quênia. Queria ver de perto os animais que tanto estudara, mas não apenas isso. Queria entender o que os livros não ensinavam. Ali, entre trilhas de terra vermelha e florestas densas, Anna reaprendeu a andar, a observar, a esperar. Estudou com biólogos locais, caminhou com rangers armados, ouviu histórias de perdas, de encontros, de emboscadas. Aprendeu a decifrar sinais quase invisíveis. Um cheiro no vento, o silêncio súbito das aves, pegadas interrompidas por sangue seco. E foi ali, longe do conforto europeu, que descobriu a verdade que marcaria toda a sua trajetória. A coragem não é a ausência de medo, é seguir em frente mesmo com ele à espreita. Aquele conhecimento, no entanto, ganhou um novo peso anos depois, quando durante uma visita a uma reserva próxima da fronteira com Uganda, ela ouviu relatos que não podia ignorar. Guardas florestais alertavam para um padrão sombrio. Os poucos rinocerontes negros ainda vivos estavam sendo brutalmente caçados. Os chifres arrancados à força, os corpos abandonados como lixo às margens dos rios. Filhotes órfãos, confusos, vagavam sem rumo, perdendo não só os pais, mas também as chances de sobreviver. Anna ficou devastada. Crescera acreditando na força das leis, dos parques de conservação, dos acordos internacionais. Mas ali no chão seco e quente daquela floresta, entendeu que a proteção oficial era uma ilusão frágil diante da ganância e da corrupção. Determinada a ver com os próprios olhos, aceitou o convite para se juntar temporariamente a uma estação de patrulha. O que encontrou superou seus piores receios: animais feridos e largados sem socorro, caçadores circulando com armamentos modernos, rindo da impunidade. Um ciclo de violência sustentado por silêncio, negligência e medo. Anna voltou para casa diferente e sabia que não havia como desver o que tinha visto. Ela podia continuar vivendo em segurança ou fazer algo com aquilo. E foi aí que escutou o chamado mais profundo da sua vida. Um chamado que não vinha da razão, mas da alma. Tomou uma decisão que muitos consideraram imprudente. Investiu tudo o que possuía em um projeto de conservação próprio. Reuniu especialistas, conversou com biólogos, buscou o apoio de comunidades locais e começou a mapear regiões onde ainda fosse possível oferecer aos rinocerontes uma nova chance. Sem jaulas, sem shows, sem vitrines. Foram anos de burocracia, negociações tensas, resistência política, mas ela não recuou.
E em 1983, depois de muito esforço, nasceu o Ngari Sergoi Rhino Sanctuary, um santuário livre, seguro e silencioso, aos pés do Monte Quenya. Ali, cada metro de terra seria dedicado àquilo que Ana mais acreditava, a recuperação de uma espécie e o resgate da confiança entre mundos que haviam sido feridos demais para se olhar nos olhos. Quando os primeiros rinocerontes pisaram naquela terra protegida, algo mudou em Ana. Ela tentou nomear a sensação, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Era alívio, sim, mas também reverência, amor e uma responsabilidade que pesava como um voto silencioso diante daquilo que se movia à sua frente. Ela fez questão de estar presente em cada resgate. Não delegava, não assistia de longe. Queria ver nos olhos de cada animal o que as fichas clínicas não diziam. Queria entender quem eles eram, o que tinham perdido, o que ainda temiam e, acima de tudo, o que ainda era possível reconstruir. Para Ana, cuidar de um rinoceronte nunca foi só alimentar, medicar ou proteger. Era um trabalho invisível. Era restaurar confiança, algo que tinha sido dilacerado por anos de perseguição, armadilhas e traumas. Por isso, o santuário não seguia modelos convencionais. Não havia cercas sufocantes nem vitrines para turistas. Não se buscava espetáculo. Buscava-se silêncio, tempo e liberdade. A prioridade era uma só: cura real. E cura, como Ana aprendeu, exige mais do que recursos, exige entrega. Ela trabalhava lado a lado com veterinários locais, especialistas estrangeiros, rastreadores experientes. Muitos dos animais que chegavam estavam à beira do colapso físico ou emocional, mutilados por armadilhas, desnutridos, isolados. Mas com paciência e constância, algo começava a florescer. Primeiro, vinham os pequenos sinais: um ronco mais leve durante o sono, o movimento tímido da cauda, o olhar menos tenso ao ver um humano. Depois, aos poucos, eles voltavam a andar juntos, a se alimentar com apetite, a emitir sons como se estivessem redescobrindo a própria linguagem. E o refúgio crescia. De um terreno promissor, tornou-se um lar para dezenas de rinocerontes, cada um com seu território, seus hábitos, seus próprios vínculos formados não por imposição, mas por escolha. Ana acompanhava tudo. Mesmo com a idade avançando, ainda despertava antes do sol. Observava os animais com olhos atentos e coração aberto. Sabia quem estava em recuperação, quem precisava de espaço, quem se aproximava mais por hábito do que por confiança. Ela entendia que salvar rinocerontes não era apenas um ato ambiental. Era um gesto de resistência contra um mundo que insistia em explorar, dominar, destruir. E nos dias em que tudo parecia ruir, quando um resgate falhava ou a morte levava mais rápido do que a recuperação podia alcançar, ela permanecia firme, porque para ela, salvar uma única vida já era razão suficiente para continuar lutando. Com o passar dos anos, algo raro, quase impossível, começou a acontecer no santuário. Os rinocerontes deixaram de apenas tolerar Ana e passaram a aceitá-la. Não era obediência, nem submissão. Era algo mais profundo, mais silencioso. Como se, ao observá-la por tempo suficiente, eles tivessem reconhecido nela algo familiar. Não da aparência, mas da essência. Ela caminhava entre eles sem hesitação, sem pressa, sem precisar anunciar sua presença. E eles retribuíam com sutilezas que só quem realmente observa seria capaz de notar. Um focinho encostando de leve, um rabo balançando devagar, um olhar que se demorava mais do que o habitual. Não havia cercas apertadas, não havia palavras de comando, havia convivência. Havia confiança construída sem urgência, apenas com tempo, escuta e respeito. Ana passava horas sentada à beira do bebedouro, colhendo frutas, observando ciclos, murmurando palavras que talvez nem ela soubesse por que dizia. Sabia que não era preciso ser compreendida, bastava ser sentida. Quem chegava de fora ficava desconcertado. Pesquisadores suspeitavam de truques, turistas imaginavam adestramento. Ana apenas sorria e, com a serenidade de quem já tinha visto demais, dizia: "Eles sentem quando a gente não quer dominar." Mesmo assim, as dúvidas persistiam. Como uma mulher de voz calma e mãos desarmadas podia andar livre entre colossos de 2 toneladas? Alguns deles, inclusive, com histórico de violência? Até que, num dia abafado de verão, a resposta veio sem que ela precisasse dizer nada. Um grupo de jornalistas europeus visitava o santuário. Enquanto mostrava um galpão de ferramentas, Ana pegou um pano e começou a limpar uma lona estendida no chão, contando algo sobre os filhotes. Foi então que se ouviu o som, baixo,
Ritmado, pesado, passos. Todos se viraram. Ele surgia do fundo da trilha, um macho adulto coberto de cicatrizes, conhecido por seu temperamento imprevisível. Era o único que ainda inspirava receio até nos cuidadores mais experientes. O grupo congelou. O ar pareceu suspenso. Ana, no entanto, não demonstrou medo, nem pressa. Com o pano ainda na mão, virou-se calmamente. Olhou o rinoceronte nos olhos e fez algo que ninguém esperava. Tocou o flanco dele com o pano, como quem cumprimenta um velho amigo. Nada mais. E foi nesse gesto que o tempo parou. O animal permaneceu imóvel. Depois soltou um sopro longo, quase um suspiro. Dobrou lentamente as patas dianteiras, depois as traseiras, e deitou-se ao lado dela, não como quem se rende, mas como quem confia. Enquanto os visitantes ainda tentavam compreender o que haviam testemunhado, Ana se aproximou com calma. Espantou, com delicadeza quase ritual, os insetos que rodeavam o dorso do rinoceronte. Depois, sem aviso, começou a cantar. Era uma melodia antiga, ensinada por guardas florestais em seus primeiros anos no Quênia. Algo simples, mas carregado de memória. Sua voz era baixa, quase um sopro, mas havia nela um calor que tocava mais fundo que qualquer explicação. Era como se não cantasse para o rinoceronte, mas com ele, como se de algum modo suas respirações estivessem em sintonia. O animal, que ainda resfolegava levemente, foi aos poucos cedendo ao cansaço bom. As pálpebras pesaram, o corpo relaxou, e então ele dormiu. O silêncio que se instalou ali não era de cautela, era de reverência. O som grave do ronco, profundo, rítmico, ancestral, se misturava à melodia que ainda flutuava no ar, e por um instante, a floresta pareceu escutar também. Tudo ao redor respirava no mesmo compasso daquele vínculo. A cena era absurda demais para ser explicada, e ao mesmo tempo, absolutamente verdadeira. Uma mulher, um animal selvagem, tão diferentes, e ainda assim, unidos por algo que não pedia tradução. Ana continuou ali, sentada ao lado dele, passando a mão com leveza sobre seu flanco adormecido. Deu uma risada pequena ao sentir o chão vibrar com o ronco, como se ele estivesse sonhando perto dela. Naquele instante, ela soube, sem dúvida, sem hesitação, que havia feito a escolha certa. Não apenas ao fundar um santuário, mas ao acreditar, contra todas as evidências, que o respeito pode ser mais forte do que o medo. O ronco ecoava pela clareira como uma canção de gratidão. E todos ali sabiam, não haviam presenciado um truque, haviam presenciado uma verdade, a de que os laços mais profundos só nascem onde existe espaço, tempo e cuidado. Ao final da visita, os rostos estavam diferentes, mais suaves, mais atentos, mais humildes diante do que tinham visto. Ana permaneceu ali, em silêncio, ao lado do gigante que agora sonhava. E por um longo tempo, ninguém teve pressa de ir embora. E você, já sentiu aquele tipo de conexão que dispensa palavras? O tipo de silêncio que diz tudo? Já olhou nos olhos de um animal e teve a sensação de ser visto, de verdade? Agora imagine ouvir o ronco de um rinoceronte adormecido ao seu lado. Não por dominação, mas por confiança. Como você reagiria? Conta pra gente nos comentários o que essa história despertou em você. E se ela tocou seu coração, compartilhe com alguém que também acredita na força dos vínculos invisíveis e no poder transformador do respeito à vida selvagem. Agora imagine ser guiado por um gato silencioso pela floresta e, no fim do caminho, encontrar um bebê humano abandonado entre filhotes. Mas, ao tentar socorrê-lo, a mesma gata que te trouxe até ali se transforma. Rosna, protege, desafia, como se dissesse: eu confiei em você, mas ele é meu também. O que você faria diante de um instinto tão forte? Até onde vai o amor de uma mãe, mesmo quando ela é uma gata? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!